depois eu vou botar no grupo a coleção para vocês. Então, hoje nós vamos entrar mais num novo tipo de sistema de processo mecânico, né, que é a trifilação, então, também conhecido por estiramento. Tá? O que vem a ser basicamente a trifilação? A gente vai pegar um tarugo, né, e vai fazer passar por uma matriz, que nada mais é do que um orifício, né, um buraco calibrado, né, onde essa seção desse orifício é menor, ou seja, a área por onde esse material vai passar é menor do que a seção transversal do tarugo original. Tá? E isso, então, vai fazer com que haja uma redução, né, da seção do material. Esse é um trabalho que se faz a frio, né? Quando a gente quer falar sobre o trabalho a frio, que eu vou fazer esse serviço abaixo da temperatura de recristalização do metal. Tá? Não quer dizer que a gente vai fazer uma temperatura ambiente. Tá? Vamos desassociar essa ideia do frio ser temperatura ambiente. Tá? É só uma temperatura que está abaixo da temperatura de recristalização do metal. Tá? Então, seria em torno de 600 graus, 700 graus. Tá? No caso do aço. Né? Dependendo do aço, dependendo da liga do aço, né, tem temperaturas recomendadas para fazer a trefilação. Tá? Além do aço, a gente pode usar a trefilação para o alumínio, para o cobre, porque é através da trefilação que a gente consegue produzir os arames, né, e fios. Né? Então, a gente tem, através desse processo, né, um metal que vai adquirir umas dimensões muito mais exatas, né? A superfície vai ter uma característica bem limpa, né? E esse material trifilado tem uma alta resistência mecânica, né? Devido a esse endurecimento, né? Que é ocasionado, então, por essa forçação de passagem, né? No material por um orifício, né? Fazendo com que ele reduza as suas dimensões. Tá? Então, ali, basicamente, uma trifila tem o cabeçote de estiramento, a garra, a matriz e basicamente isso. Tá? Então, perfis redondos, retangulares e hexagonais, né, e outros com diâmetro até 100 milímetros, fios e tubos são comumente obtidos por esticamento a frio. Tá? Os principais metais trifilados são, como eu disse para vocês, o aço, o alumínio, o cobre, tá? E principalmente o cobre, né, para a distribuição de energia, né, fabricação de fios e cabos, e agora precisa estar usando bastante o alumínio, né, em algumas ligas de alumínio, em substituição ao cobre, né, em alguns casos, né, devido, né, como o cobre tem o problema do roubo de fios, né, então se desenvolveu aí cabos de alumínio, né, com outros materiais não nobres, de difícil fusão, né, que quando vai fundir esse alumínio desses cabos que estão sendo usados agora na fundição, se usar esses elementos que estão sendo colocados nos cabos, vai trazer uma grande quantidade de impurezas, né, para esse alumínio, então, né, se buscou isso, se ter um cabo para transmissão de energia, né, que não se tenha o interesse na comercial dele, ou se não ser só para transmissão de energia. Bom, a matéria-prima, então, para trefilação é um material laminado a quente, tá? Onde os óxidos já foram removidos através de decapagem. Tá? Então, o material é lavado, protegido com cal, por último é secado. Né? Na trefilação, a matéria-prima é estirada através de uma matriz em forma de canal convergente, tá? Fieira ou trefila. Tá?
por meio de uma força trativa, né? Ou seja, por uma força que é de tração, que puxa, né, esse cabo, é aplicada do lado de saída, né, da matriz. O escoamento plástico é produzido principalmente pelas forças compressivas, provenientes da reação da matriz sobre o metal. Tá? A forma resultante tem que ter uma simetria circular, é muito comum em peças trefiladas, tá? Mas não é obrigatório. A gente pode ter, como eu falo ali adiante, né, no formato hexagonal ou retangular. Então, normalmente se faz esse trabalho a frio, né? Ou seja, como eu falei para vocês, abaixo da temperatura de recristalização do metal. A extremidade do material é afinada, a fim de passar pela matriz e ser presa no cabeçote de estiramento. E esse cabeçote, então, vai exercer uma força de tração, ou seja, uma força que vai puxar esse material, né, obrigando ele a passar pela matriz. O cabeçote, então, puxa a peça numa linha reta, tá, no caso das barras, tubos e perfis. A trefilação de fios, esses são enrolados no tambor, né? No caso dos tubos, ele é inserido, no caso de fazer a trefilagem de um tubo, né, é inserido um mandril, né, para o controle do diâmetro interno. Tá? Então, tem um mandril, um mandril cilíndrico ou um mandril cônico. Tá? Vai depender um pouco da bitola, do tamanho do tubo que se está trefilando, tá? O qual o formato mais indicado de mandril. Isso é brincadeira. Ei, voltou. Voltou. Infelizmente voltou. Tá. Hoje vai brigar com a internet. Internet pobre é isso. Nem me fala. Tem que, tem que conviver com esse cai-cai. Olha, o cara dá um jeito de fazer um gatinho na internet também. Tá foda. Nem sei o que é isso. Tá. Então, para que o material possa deslizar pela matriz e para que essa não sofra um desgaste muito grande por causa do atrito provocado, tá, é necessário que a peça esteja revestida com uma espécie de lubrificante. Tá? Então, na parte do mandril ali, né? Então, quando vai passar o material pela trefila, né? Então é necessário uma certa lubrificação, né, a fazer a penetração do tubo, né, pelo orifício. Então, para o aço lubrificante mais usado é o sabão grafitado, né, que adere à superfície do aço por meio da cal, que por sua vez é fixada por um revestimento de óxido mole deixado no processo de decapagem. Tá? Aqui, então, a gente tem o detalhe da fieira, né? E depois ali a gente tem, então, a seção de entrada, 9,52 milímetros, né? E a seção de saída, 2 milímetros. Então, vai fazer essa redução de 9,52 para 2 milímetros. Tá? Então, aí a gente tem um rolo de vergalhão, que vai passar pela fieira. Tá? Os rolos de tração, então, são os que vão puxar o fio, né? São esses dois rolos, são esses rolos de tração que puxam o fio, e depois ele é colocado no rolo de trefilado, que vai enrolando, então, o fio depois de sair. As matrizes devem ser duras, resistentes ao desgaste, então tem que ter uma alta dureza, né? Para serem bastante resistentes, para poder ter bastante vida útil, né? E elas têm que também resistir às altas pressões exercidas pelo material. Tá? Ali também, então, a gente já viu ali que na figura que mostra a seção transversal de uma matriz, em que podemos notar o ângulo de entrada confeccionado de maneira a permitir espaço para o trabalho do lubrificante,
que adere às paredes da matriz. É. Tá? Posso fazer uma pergunta? Vemos ainda que o ângulo de aproximação corresponde à seção do plano da ferramenta em que ocorre a verdadeira redução do material. A superfície de apoio serve de guia para o fio ou barra de saída da matriz. Buenas. E sobre o material que é estirado? Professor, não está compartilhando a tela. Oi? Eu acho, era falar com ele, não tá compartilhando. Sim, voltou e eu não compartilhei, né? Que anta. Eu tô vendo tu falando aí, tá falando, mas vai aparecer alguma coisa. Tá tranquilo? Aqui, pronto. Tá. Acontece. Buenas, vamos lá, então. Sobre o material estirado, então. O estiramento é feito com valores de força de tração de 100 toneladas, né? Ou mais. Aí as velocidades vai de 9 metros por minuto até 1.500 metros por minuto. Então vai depender da bitola, né? Então, fios finos é uma velocidade realmente bem elevada. Tá? A gente, quando vai numa siderúrgica e vê o processo de trefilação de fio numa siderúrgica, tu fica meio assustado, tem com velocidade com que aquilo é feito mesmo. A gente não tem muita ideia. O troço é uma velocidade bem alta. Tá? Já que a gente não está nos tempos da pandemia, não nos permite, né? Mas hoje tá uma graça. Né? Quando a gente vê que travou o rosto, travou tudo. Botar o cabo, pelo menos um cabo. Isso que eu não tô usando a minha da tutorial, então, usando o telefone mesmo, hein? Porra, tá melhor do que essa, hein? Tá louco. Tá mal, hein, vocês, hein? Porra, você tá mal, hein? Não, botei um cabo Falando, agora, que pode ser que seja o... fazer um gato aí na internet, pô. Deixa eu dar uma olhada no meu mouse. Meu mouse nada, meu... E aí, Cristiano, qual é a boa? Deixei o cabo aqui. Se falha um, tem o cabo agora aqui. Então, bueno, vamos lá, vamos de novo. Agora eu já até desisti de editar. Antes eu pegava, ficava cortando, que a internet ia lá, cortava tudo. Já desisti. A internet não me ajuda. Tá? Dá pra ver que tá travando. Então, a redução da área obtida num único passe, né, é inferior a 40%. Então, se a gente tem ali, como ele botou ali, 9,52 milímetros, né, reduz 40% de 9, né, tá 3,6 milímetros por passe. Né? Então, se tu tens 9, vai reduzir 3,6, e aí, então, dá para fazer mais ou menos a ideia da redução. Após determinado número de passos, o material fica altamente encruado, tá? Porque quanto mais tu vai reduzindo a espessura dele, né, vai diminuindo as dimensões dele, mais encruado vai ficando, ou seja, mais próximos os grãos que compõem
metal vão ficando mais próximos uns dos outros, né? E isso vai dando que vai aumentando a dureza do material. Mas no momento que tu aumenta a dureza, né, tu deixa ter um metal mais quebradiço, né? Porque alta dureza nos traz fragilidade, né? E a gente perde em resistência mecânica. Então, assim, para que possa ser de novo trifilado, então é necessário passe por um tratamento de recozimento intermediário. Tá? Então, passou, fez uma vez, então tem que recozer ele, tem que fazer um recozimento, que é para aliviar as tensões, para aumentar a resistência mecânica. Porque senão ele ficaria quebradiço, né? Conforme ele vai aumentando, cada passo que ele dá, ele aumenta a dureza, ele vai ficando quebradiço. Daqui a pouco ele não conseguiria mais reduzir, tá? Porque o metal ia começar a quebrar. Então tem que fazer esse tratamento térmico intermediário ali, né? Ele passa, dá uma recozida, né? Então ele fica novamente, dá plasticidade ao metal, e aí ele consegue de novo passar pela trefila, né? Na saída ele aumenta a dureza de novo, e assim fica esse processo. Classificação dos produtos trefilados, né? Os produtos são classificados em barra, tubo e arame, ou filme. Tá? A diferença de arame e fio, né, é meio sutil. As barras finas são denominadas de arames ou fio. Em geral, a denominação de arame é para fins mecânicos e fio para fins elétricos. Tá? Então, por isso que eu disse, a diferença entre arame e fio é sutil. Tá? Então, a tabela a seguir apresenta os tipos de trifilados com relação aos diâmetros de seção. Então, os arames comuns, né? Então ele pode ser classificado como grosso, médio e fino. Tá? O grosso está com diâmetro entre 25 e 5 milímetros, o médio entre 5 e 1,6 milímetros e arame fino de 1,6 a 0,7 milímetros. Os especiais aí ficam entre 0,02 milímetros. Tá? Na parte de fios, né? Então, a parte de fios elétricos, a parte de fios desenvolvidos para a parte de eletrônica, né? A gente tem fios, né, que são da espessura de um fio de cabelo mesmo, né? Vamos continuar aquela nomenclatura WVG, né? Então, fio 56, né? São bem fininhos, né? A gente tem fios ali bem... Tá? Outros tubos, né? Então, ele vai de acordo com vai ser classificado mais de acordo com a forma dele, né? E também com a espessura de parede, né? Os tubos podem ser perfilados dos seguintes modos: sem apoio interno, né, por rebaixamento ao fundamento, com bucha interna, né, flutuante ou com mandril. Então, a gente tem aqui as figuras, né? Então, sem suporte interno, é feito por rebaixamento, com mandril passante, né, com bucha, né, que a gente chama de plug, né, ou com bucha flutuante. Então, a matriz ali, a fieira, né, onde fica o orifício, né? A fieira é constituída por 3 partes cônicas e uma parte cilíndrica. A primeira é denominada cone de entrada, direcionada e permite a lubrificação do fio. A segunda é chamada cone de trabalho, que é onde realmente vai acontecer a redução da dimensão. Tá? Então, é onde o fio é deformado. E a terceira é o cone de saída, que é o que vai facilitar a saída do fio. A internet continua instável. Tá? Eu já entendi a mensagem. Na parte cilíndrica, ocorre o ajuste. Começa essa mensagem amarela e preta aqui, começa a dar... Bom,
Então, na parte cilíndrica, né, ocorre o ajuste do diâmetro do fio. Tá? O ângulo da fieira ou cone de trabalho, comumente tem um valor entre 5 graus e 25 graus. Tá? E o comprimento dessa parte cilíndrica pode ser de 0 a 2 diâmetros. Tá? Os ângulos das fieiras são associados com dutilidade de cada material, tá? Então, de acordo com a resistência mecânica de cada material, esses ângulos vão ser definidos. Então, quanto mais dútil for o material a ser trabalhado, né, maior pode ser o ângulo da fieira, né, para facilitar a passagem desse material para poder fazer a redução. Ou seja, quanto mais resistência, tem que deixar com um ângulo mais ajustável para isso, né. Por outro lado, o comprimento da zona cilíndrica é dependente das condições de atrito entre o metal e a fieira. As fieiras para trifilar, fios grossos e médios, com até 1,4 milímetros de diâmetro, são fieiras de vídeo, né? A vídeo, né, é o material duro, né, de composição onde a gente tem 95% de carboneto de tungstênio e 5% de cobalto. Tá? E para fios finos, são feitas de diamante. Tá? Legal. E então, essa parte de vídeo, né, a gente, quando falar da metalurgia do pó ali, a gente vai ver direitinho essa composição da vídeo. Tá? Isso aqui é mais geral. Em geral, as vigas são 95% de carboneto de tungstênio e 5% de cobalto, em geral. Tá? Porque tem vários tipos de vídeo. A fieira é um dispositivo básico de trefilação e compõe todos os equipamentos trefiladores. Tá? Os materiais dependem das exigências do processo, a dimensão e esforço do material a ser trefilado. Então, os metais utilizados são os carbonetos sintetizados, tá? Que eu já falei ali da vídeo, ou do metal duro. Aqui a gente tem o perfil do cone de entrada, do cone de trabalho. Tá? O 1 ali, então, é o cone de entrada. O 2 é o cone de trabalho, onde vai realmente ocorrer a redução, né, da dimensão do fio. O 3 é a zona cilíndrica, ou de calibração. Então, essa parte 3 aqui é para deixar dentro do dimensional que se quer o nosso fio. Tá? E esse cone de saída, né, ele é para facilitar a passagem, então, para que a retirada no outro lado seja facilitada. Aqui, então, tem alguns exemplos, alguns modelos de fieiras, né? Então, a gente vê ali fieiras com aspecto hexagonal, redondo, né? Quadrado, retangular, então, a gente tem aqui oval, tá? Tem vários formatos, vários tipos de seção transversal que podem ser feitos nessas fieiras. Tá? A trefilação de arames e fios, né? Os métodos envolvidos na trefilação de barras, vergalhões e arames são basicamente os mesmos, embora os equipamentos utilizados variem os diversos tamanhos de produtos. Então, esse processo de trefilação de arame, né, ele tem... Essa barra amarela está me deixando nervoso. Está parecendo com vocês essa barra amarela dizendo... Tá. É uma coisa que enche, né? A gente está tentando se concentrar, ela me tira a concentração. Tá? Até onde é que eu parei ali? Bom, o processo de trefilação de arame, né, ele se inicia com fio máquina, né, um laminado a quente. Então, primeiro passou pelo laminador no primeiro processo, faz então esse fio máquina que vai ser utilizado depois para trefila. Ele foi produzido lá naquele processo de laminação, né, e ele foi feito pelo processo a quente, ou seja, acima da temperatura de recristalização. E aqui ele está dizendo assim, com um diâmetro mínimo de 5,5 milímetros. Né?
pode usar daí para cima, daí para baixo não recomendo fazer Field-Marking. Então, o Field-Marking, em geral, apresenta microestrutura não homogênea, né? Ele pode apresentar também defeitos superficiais, né? Então, para se resolver esse problema de defeitos e de não homogeneidade, né, a gente vai recorrer a um tratamento térmico, né, que é o recozimento. Tá? Ao fazer o recozimento, né, a microestrutura do material, né, tende a aliviar as tensões, né, decorrentes lá do processo de laminação do Field-Marking. Depois disso, ele tem que ser decapado, né, para decapagem é para tirar aquela carepa de óxidos, né, que são resultantes do processo. Né. Se faz isso também para se preservar a fieira, né, para diminuir o desgaste, né, porque senão essa carepa, que geralmente é um óxido que tem uma certa dureza elevada, ele pode vir a acarretar um desgaste prematuro da fieira. Tá? A decapagem química convencional é realizada sob submersão do Field-Marking em ácido sulfúrico ou clorídrico. Tá? O óxido de ferro é atacado pelo ácido, né? Então os íons do ferro, que são íons ferro 3, tá? Entram na solução à medida que o gás hidrogênio é formado na superfície. Então vai ocorrer uma reação química entre os íons do ferro, né? Quando ele for atacado pelo sulfato, pela sulfa, né? Pela parte do ácido sulfúrico, que é o SO4. Então, haver uma nova formação de um outro óxido que vai ficar em solução. Tá? Então, isso é uma parte química. Não nos convém falar muito sobre isso, mas o que acontece é que na decapagem, né, vai haver então uma reação química do ácido com esses íons de ferro, formando um novo óxido de ferro, mas esse óxido de ferro vai ficar na solução ácida, né, vai se depositar, tá? À medida que esse gás hidrogênio, né, é formado. Ou seja, o que é o gás hidrogênio? Quando o gás hidrogênio se separa do ácido sulfúrico, né, vai se formando esse gás hidrogênio e esse sulfato, SO4, né, vai fazer um óxido com o ferro. Tá? Então, é o F2 e SO4 3. Tá? Bom, o Field-Marking é mergulhado em um tanque de água para enxágue, e em seguida em um tanque de cal ou de bórax. Tá? Esse revestimento servirá para absorver o lubrificante como absorvedor do lubrificante na trifilação por via seca e também para neutralizar qualquer ácido remanescente. Tá? Então, a cal vem para fazer então essa neutralização, né, de algum ácido que tenha ficado remanescente, porque nem todo o ácido de repente vai reagir com esses óxidos de ferro, então na superfície do fio, que é nessa carepa, né? Então, caso fique algum resquício de ácido sulfúrico, essa cal vai fazer essa neutralização. Tá? Então, para estiramento seco é utilizado graxa ou pó de sabão, tá, como lubrificante, e para estiramento úmido, óleo ou solução alcalina de sabão. Tá? Eu tenho uma foto do tanque de decapagem, tá? Exatamente isso. É um banho em ácido, geralmente esse ácido está aquecido, tá? Para aumentar a velocidade de reação. Tá? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação. Então,
que não dá para ver bem na foto, mas você vê que tem alguns gases, provavelmente deve ter uma coifa aqui acima que deve estar sugando os gases aqui, mas acho que essa nuvem branca aqui, ó, vai dar para ver mais ou menos que seria uma nuvem de gases aqui, tá? E provavelmente tem uma coifa coletora aqui em cima, vê que não tem ninguém na volta aqui, ó. Se tiver, teria que ter alguém com máscara de gás aqui. Se fosse na China, já tinha 2 ou 3 chineses aqui sem, né? Porque lá a EPI não existe. Bueno, velocidade do processo. A velocidade de trefilação pode variar conforme o equipamento e aí tipo de material. Em seguida são mostradas velocidades permissíveis para alguns materiais. Então, nos fios de aço, a gente tem ali uma velocidade de processo entre 600 e 1.500 metros por minuto. Tá? Isso seria 600 metros por minuto, isso dá o que? 0,6 quilômetros por minuto. Um quilômetro por hora não dá mais velocidade muito. Bom, para cobre, entre 1.200 e 2.500 metros por minuto, tá? E para as barras, entre 10 e 100 metros por minuto. Os esforços são predominantemente de compressão indireta, com atrito entre a matriz e o material a trefilar. Então, basicamente é um processo entre o material que está sendo processado e aquela matriz que é simplesmente um edifício. Esse que é a trefilação. Um processo bem simples, né? Diferente da laminação, que tinha vários tipos de laminadores, vários tipos de cilindros, né? Então, ou no caso da forja, que tem que ter, né, o tipo de se é de prensa, se é de martelo, se é aberto, se é fechado, né? Aqui não, aqui é um orifício e o metal passando pelo orifício, só alguém puxando. Tá? Algum tipo de... A lubrificação pode ser por imersão ou por aspersão, tá? Imersão, que nem aquele do banho ali, por banho, né? Bota todo ele em banho e sai ele com lubrificante, ou por aspersão, que vai fazendo, então, o sopro, né, do lubrificante sobre o metal. Os tipos de lubrificantes são secos, no caso de sabões sólidos, ou em pó. Úmidos, né, seriam com as emulsões, né, de óleo em água, ou pasta e graxa. O cálculo da carga de trefilação, né, então aqui a gente tem a tensão de escoamento, essa letra aqui que é o sigma E, né, tensão de escoamento médio em tração uniaxial, tá? Esse aqui, cada material tem a sua tensão de escoamento. Aqui é uma função logaritmo neperiano, tá? Da área transversal inicial pela área transversal final, né, na saída. E aqui a gente tem, então, esse termo que é relativo ao atrito, tá? Entre o material e o orifício. Então, o μ é o coeficiente de atrito da zona de redução da fieira, o alfa, o ângulo de abordagem, é o semiângulo da fieira, né? E o φ, né, é o fator de deformação redundante, tá? Dado pela seguinte fórmula. Então, a gente tem mais uma formulazinha ali que dá, então, esse fator de deformação. 0,87 mais 1 menos R sobre R seno de alfa. Tá? Onde R é a redução de passe, né? Que é dado, também tem uma fórmula para achar o R, que é a área inicial menos a área final, divididos pela área inicial. Tá? Isso aqui é uma porcentagem. É uma porcentagem ou uma razão. Né? Uma dimensional, R é uma dimensional, menor do que 1. Tá? Vai ser uma dimensional menor do que 1.
Em geral, as equações dos processos apresentam discrepâncias entre os esforços medidos e os valores calculados conforme os diferentes modelos. Tá? Uma aproximação para a deformação homogênea é apresentada pela seguinte equação. Tá? Aqui ele não vai considerar o efeito do atrito. A primeira considera o efeito do atrito, que é esse coeficiente de atrito, cotangente de alfa, φ vezes área 1. Aqui, ó, não está levando em consideração o atrito, só vai até a parte do coeficiente do logaritmo neperiano da relação entre áreas, tá? Vezes o volume do material que vai ser trabalhado, tá? Que é o material trifilado. Tá? Aqui ele está mostrando como é que é medido, então, onde é que tem o semiângulo, né? Que é tem a medição do ângulo aqui, né? Não é o ângulo total, é um de inclinação, semiângulo é o ângulo de inclinação desse cone de transformação aqui. Tá? E as tensões são desenvolvidas, estão aqui, as tensões de tração são desenvolvidas, então, nessa área triangular do cone. Tá? O estiramento é uma das etapas de operações complexas de estampagem de chapas finas. Na conformação de peças com partes automóveis ou de eletrodoméstico, é comum haver componentes de estiramento. Tá? Então, aqui alguns tipos de estiramento de chapa. Tá? Mas aqui é um outro tipo de conformação. Tá? Aqui ele vai estirar uma chapa, então tem um bloco para modelar, então ele vai estar, essas chapas vão estar sendo esticadas, enquanto elas estão sendo esticadas, então vem esse bloco de modelar que vai imprimir uma curvatura até a tua chapa. Tá? Então, tu quer fornecer à chapa uma deformação que ela fique em formato não é esférico, mas ele fique com curvatura, né? Dê uma certa curvatura à chapa. Então, a gente estica a chapa e depois o pistão vem e faz a modelagem. Tá? A estricção no estiramento, né? Bom, o que seria estricção? É quando se passa, né, do limite de escoamento. Né? Então, que a gente chama ali de empescoçamento. O limite de conformação no estiramento pode ser estabelecido pelo fenômeno da estricção. A estricção é a redução das dimensões da seção transversal provocada pelas cargas de tração no processo. No estiramento deve ser evitada a estricção localizada, que é a redução da seção transversal, conhecida por empescoçamento. Tá? Ou seja, é quando você está fazendo então, uma operação de tração e quando se passou do limite, então, do escoamento, então ali existe um coeficiente, né, que vai dizer que a partir de uma determinada carga, né, vai haver então uma redução, começa a haver uma redução exagerada da seção transversal num determinado local. Tá? E quando se entra nesse processo, aí entra no regime plástico. Depois de entrar no regime plástico de estricção, não tem mais volta. Tá? Mesmo que eu pare de executar o processo de tracionamento, né? Essa diminuição que ocorreu localizada da seção transversal, tá? Ela não vai mais voltar atrás, vai continuar então aquele empescoçamento, vai ficar aquela parte fininha ali. Então, isso é um defeito que pode ocorrer, então, ele chama de estricção, porque está muito próximo daquilo ali romper. Né? Qualquer tensão exagerada ali vai ser um ponto que o fio ou a barra vão romper. Tá? É comum haver gradientes de deformações e operações de estiramento. A região em que deforma mais se torna mais encruada
e a deformação transferida para o elemento de volume vizinho. Aqui, então, está dando uma explicação um pouco mais técnica, né, sobre isso que eu falei para vocês. Se o coeficiente de encurvamento for suficientemente grande, haverá a redistribuição das deformações ao longo de toda a peça. E essa suportará mais deformações antes que a estricação se inicie. Tá? Abaixo, os equipamentos que vai se utilizar, então abaixo estão mostrados os desenhos esquemáticos de fotos, né, do que se utiliza. Né? Basicamente é isso, é uma bobina, né, onde vai ter o material de trabalho, né, e depois o sarrilho, que é uma bobina e um material trabalhado. Né? E depois tem ali a fieira. Mais simples do que isso não tem, trefilação mais simples do que isso não tem. Tá? Aqui tem uma máquina de trefilação cônica, tá? Máquina de trefilar em série. Então, quando vai tendo várias, vai passar por várias fieiras numa só tomada, né? Que já vai fazendo várias reduções de tamanho numa só sequência. Tá? Então, feito serviço em série. Então, só para vocês notarem os desenhos dos tipos de trefilação, trefiladores. E, bom, de trefilagem é isso. Trefilagem, então, é essa parte então, do processo de fabricação, onde a gente puxa, né? E agora, a gente vai começar, deixa eu ver se dá tempo. São 8h20, acho que dá tempo sim, deixa eu ver até onde vai. Só para não ter que parar no meio, que a internet seja boazinha, né? Acho que dá para a gente continuar e falar sobre a extrusão. Vai quantas folhas? Bom, dá para a gente começar. Acho que não é muita coisa, não. Extrusão também é tão pouco quanto a parte de trefilação. Até a página 92. E começou na página 82. Tá, pouquinha coisa. Então, agora um processo, né, que no outro foi a gente puxar por uma matriz. Tá? Isso era a trefilação. Agora a gente vai fazer a extrusão, que é empurrar o material sobre uma matriz. Tá? Num, o material estava sendo puxado para reduzir de dimensões. Nesse, agora a gente vai empurrar o material, tá? Então requer mais potência, né? Requer mais. Então, a extrusão como um processo industrial foi criado por volta de 1800, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, tá? Quando aquele país era o principal inovador tecnológico do mundo. Então, basicamente, né, devido ao grande avanço da indústria têxtil no final do século XVIII, início do século XIX, né, se teve muito avanço nos processos industriais na Inglaterra. Tá? A invenção pioneira era uma prensa hidráulica para extrusão de tubos de chumbo. Tá? Então, que era o principal material que se usava para fazer tubulações, né, na época, principalmente para conduzir o vapor, né, para as máquinas a vapor, era o chumbo. É claro que não se levava em consideração toda a parte ecológica, né, a parte de contaminação do chumbo. Tá? Mas, na época, era o que se tinha de mais moderno. Né? Então, o processo de extrusão, basicamente, era isso, né? Empurrar o material, né, através de uma matriz. Então, a extrusão é um processo de compressão realizado a quente ou a frio, dependendo do tipo de material, onde o material é forçado a fluir através de uma matriz. Então, ele é empurrado. O outro era puxado. Esse
era tracionado. Agora ele é empurrado, ele é comprimido contra a matriz, né? E aí, através da extrusão, você pode produzir barras, tubos, né, e alguma infinidade de outros perfis, né? Perfil formato hexagonal, né, retangular, quadrado, tá? Então, os processos de forjamento a frio, né, recalque e cunhagem por meio de prensas são similares aos de extrusão a frio. No processo de extrusão, o material é comprimido acima do seu limite elástico e forçado a escoar por uma matriz que determina a seção do produto resultante. Então, nesse aí, a gente tem que aquecer o material, né, até que ele chegue numa temperatura de escoamento. Tá? Então, ele chegou naquela temperatura de escoamento, então a gente vai imprimir então, a força de compressão através de um pistão, onde ele vai ser empurrado contra essa matriz. Então, novamente, ele está falando aqui que pode ser a frio ou a quente. Para a maioria dos materiais é utilizada a extrusão a quente, de modo a reduzir as forças necessárias envolvidas no processo. Então, né, quanto mais próximo da temperatura de escoamento, mais fácil fica, né, de se empurrar esse material. Tá? Então, aí vai necessitar de menos potência de trabalho. Então, normalmente, o metal é normalmente comprimido por um êmbolo, né, para frente ou para trás, e forçado a passar por uma matriz, dando origem a um produto que pode ser sólido ou oco. Tá? No caso de fazer uma tubo, posso fazer, então, uma barra, um fio ou um tubo. Aqui mostra uma máquina extrusora, mas a gente não sei se vocês estão conseguindo identificar alguma coisa. Não acho que... Bom, os metais mais usados para extrusão são o chumbo, tá? Facilidade de trabalhar, né? O alumínio também, fácil de trabalhar, magnésio também é fácil de trabalhar, apesar de alguns cuidados que tem que ter com a temperatura. O cobre também fácil, então quer dizer, são aqueles materiais que têm um certo limite de escoamento baixo, né? Tem uma temperatura para escoamento baixo, né? Então são fáceis de trabalhar. Então, devido à sua resistência ao escoamento, a temperatura de extrusão, né? Temperatura de extrusão seria relativamente baixa. O aço é mais difícil de ser extrudado por sua alta resistência ao escoamento e tendência de soldar-se às paredes da câmara da matriz. Tá? O que pode acontecer com o aço é que ele pode grudar na matriz, né? Então ele não é bom para extrusão. Ele aguenta a trefilação, mas para extrusão não é o mais indicado. O metal é extrudado em certo número de processos básicos, como mostram os esquemas a seguir. Então a gente tem aqui a extrusão direta ou para diante, tá? Então, a gente tem aqui o êmbolo, o material que vai ser extrudado, passou pela matriz, né? E foi. Depois tem extrusão indireta ou para trás. Tá? Então, diferença ali no formato da matriz. Né? Extrudando revestimento de chumbo sobre cabo. Então, aqui a gente vai ter um cabo e vai ter o chumbo sob pressão. Depois aqui, extrusões tubulares ou ocas, né? Então aqui tem o mandril. Então, quando eu quero, sempre que eu vou querer, né, formar um cano, né, eu vou precisar então ter mandril, que é o que vai garantir a dimensão da parte interna, né, da parte oca. Depois a gente tem ali a extrusão em estágio, né, a combinação de extrusão para diante e para trás. Tá? E aí tem uma sequência de operações. Aqui a gente tem os vários tipos de materiais que podem ser extrudados, né, que são obtidos por extrusão. Se vocês notarem bem ali, tem muito perfil de alumínio aí, que é tipo
aquelas perfis de alumínio para cortina, né? Que é trilho de cortina, né? E trilho para box de banheiro. Pelo menos esses perfis aí que estão me lembrando ali, tem uns 2 ou 3 ali que eu já identifiquei como de box de banheiro, uns ali com um perfil de. Esse aqui de baixo parece ser de. Tá com muita cara de ser trilho de cortina. Um lado mais longo, mais baixo. Bom, só olhando bem direito, né? Mas me pareceu trilho de cortina e aqueles outros trilhos de box de banheiro. Tá? Fora as outras tubulações aqui, né? Vários outros tipos de tubulações que a gente tem aqui. A tabela 3 mostra os intervalos de temperatura necessários para a extrusão. Tá? O aço, né, para a extrusão teria que estar entre 1.200 e 1.320 graus Celsius. A 1.320 graus Celsius ele já está na temperatura, né, de escoamento do aço, então uma temperatura bem alta. O funde é 1.400, né, 1.400 e pouco, 1.460, por aí. Né, então, 1.320 é uma temperatura muito alta, quer dizer que já não vale muito a pena trabalhar com esse material, nesse tipo de processo. O magnésio, né, já tem uma temperatura boa ali, entre 350 e 430 graus Celsius. O alumínio, entre 420 e 480 graus Celsius. O cobre, entre 150 e 900 graus Celsius. Tá? O magnésio só tem que tomar cuidado com a temperatura, que não sei, é ainda muito próxima, porque a temperatura do magnésio ele pode entrar em combustão. O magnésio tem um problema de entrar em combustão a uma certa temperatura. Às vezes fazer uma liga de alumínio e magnésio é bem difícil de se conseguir. Uma das dificuldades do alumínio naval, né, no alumínio naval vai um certo percentual de magnésio. E conseguir colocar esse percentual de magnésio sem que haja, né, o magnésio entre em combustão, ou seja, que ele venha levantar a labareda, né, e jogar alumínio para tudo quanto é lado da fundição, esse é o segredo de como acalmar, como a gente poder fundir essa liga. As altas temperaturas e pressões que pode atingir até 7.000 atmosferas são os maiores problemas da extrusão a quente. São necessárias a lubrificação e proteção da câmara, do êmbolo e da matriz, para evitar desgaste prematuro ou obstrução da extrusora. Para temperaturas mais baixas, usam a aplicação do óleo grafitado, tá? Que é tipo molicocte, né? Com lubrificante. Para as altas temperaturas, como as alcançadas na extrusão de aço, utiliza-se vidro líquido. Através disso, os êmbolos podem possuir sistema de refrigeração por água quando não estão em operação. Mas a melhor garantia de preservação do equipamento é deixar o metal o mínimo tempo possível na câmara e empregar a extrusão com alta velocidade. A maioria das extrusões a quente é efetuada com prensas hidráulicas horizontais com capacidade de 250 a 6.000 toneladas, que é uma, uma força bastante grande de atuação. As aplicações de extrusão a quente é mais cara que a laminação, portanto, não torna economicamente competitivas as peças com formatos que possam ser obtidos por laminação. Entretanto, é bastante útil para a obtenção de formas com saliências e reentrâncias, que não poderiam ser obtidos pelo processo de laminação, tais como perfis de formato especial. Tá? Por isso que eu falei ali naqueles perfis daqueles de box de banheiro, de trilho de box de banheiro, porque eles têm, não é um perfil fácil de ser laminado, porque tem várias reentrâncias, tem várias, né?
Tem várias nuancezinhas ali naquele trilho ali, né? Que é para onde vai correr a corrediça da porta, né? Então ele tem um formato bem complicado, bem difícil. Se fosse por laminação seria complicado de fazer. Então na extrusão já é mais fácil de se obter aquele perfil mais trabalhado. Então, as formas resultantes, praticamente qualquer forma de seção transversal vazada ou X pode ser produzida por extrusão. Como a geometria da matriz permanece inalterada, os produtos extrudados têm seção transversal constante. As características, dependendo da dutilidade do material, a extrudar, o processo pode ser feito a frio ou a quente, em altas temperaturas. Mas, como ele mesmo disse, né? A quente fica melhor, né? Por exigir menos esforço da máquina, né? Cada taruga é extrudada individualmente, caracterizando a extrusão como um processo semicondutivo. O processo é essencialmente uma peça semi-acabada. A extrusão pode ser combinada com operações de forjamento, sendo nesse caso denominada extrusão a frio, tá? Como, por exemplo, os perfis do produto obtido pelo seccionamento do perfil extrudado. Tá? Aqui tem então, a extrusão de um tarugo cilíndrico de alumínio que é aquecido até atingir a zona plástica do material. Tá? No alumínio é entre 400 e 500 graus. Empurra esse material pela matriz de aço, né, que possui uma ou mais aberturas no formato desejado. Tá? E aí tem lá o perfilzinho que tu queres. Então, uso produtos mais comuns, quadros de janelas, portas, trilhos para as portas deslizantes, aquilo que eu falei para vocês, ó. Trilhos para portas deslizantes, tubos de várias seções transversais de formas arquitetônicas, produtos extrusados podem ser cortados nos tamanhos também desejados para a garagem, peças como maçanetas, trancas e engrenagens. Em operação combinadas com forjamento, pode gerar componentes para automóveis, bicicletas, motocicletas, maquinários pesados e equipamentos de transporte. Tá? Basicamente, quase todos os materiais de esquadrias de alumínio, né? Aqueles perfis quase todos são produzidos por extrusão. Então, os materiais mais usados são o alumínio, o cobre, o magnésio, o chumbo. Tá? Ele botou o aço ali, já até tiraria um pouco o aço. Tá, então, o tipo de extrusão a frio, que é foi desenvolvido nos anos 40, o processo combina operações de extrusão direta, indireta e forjamento. Ocorre pequenas reduções de seção em vários estágios para obtenção de peças com precisão. Tá? Então, esse é um processo que foi feito na indústria particularmente para ferramentas e componentes de automóveis. Né? Então, está mais ligado com a indústria automobilística, ali, né? Automóveis, motocicletas, bicicletas, né? Então, acessórios e equipamentos agrícolas. Usa tarugos cortados de barras laminadas, bem como fios ou chapas. Os tarugos menores de 40 milímetros são cisalhados e têm suas bordas ajustadas por retificação. Mesmo temperatura ambiente, determinados metais como o chumbo, o estanho e o zinco situam-se numa faixa de recristalização ou perto dela. Além disso, a rápida aplicação da pressão na extrusão a frio libera uma quantidade de calor que eleva a temperatura do metal, que facilita a operação. Os tubos usados para embalar pasta de dente são obtidos por esse processo. No fundo de uma câmara fechada é colocado chumbo, o qual é atingido por uma impulsão de alta velocidade. O metal é obrigado a conformar-se no formato do punção, formando-se um tubo, que é descarregado quando a impulsão recua. Consegue-se assim uma produção de até 80 tubos por minuto. Mas
esse fundo... Mas isso não se faz mais, gente. Isso aqui, quando as embalagens de pasta de dente utilizava tubos, que eram aqueles tubos, eles eram meio metálicos, as pastas de dente antes vinham num tubo que era metálico, tá? Não tem mais isso, tá? A Anvisa proibiu a pasta de dente, hoje em dia é tubo de plástico, né? Então, tem umas coisas aí que tem que ser, tá? Essa apostila baseada na apostila do Senai, que é dos anos 90. Eu acho que já não faz uns 20 anos que já não é mais permitido a produção da pasta de dente em tubo. Tá? Mas eu me lembro que antigamente era assim. Tá? Talvez vocês estão tudo guri aí nunca viram um tubo de pasta de dente, né, dessa forma. Bom, deixa para lá. Então, algumas correções depois a gente faz. As pressões exercidas... Bom, não tem palavra, vou pular isso aqui, né? Vamos para o próximo. Não vamos falar de velharia, gente. Tá? Aplicações da extrusão a frio. A extrusão a frio visa melhorar as propriedades mecânicas de metal com produzir formas específicas. A rapidez é uma das características que torna esse processo recomendado para a obtenção de latas, carcaças de extintores de incêndio, pistões de alumínio para motores, cilindros, tubos, geratrizes de engrenagem, etc. Mais uma vez, aqui a gente tem que fazer algumas correções. Tá? Latas, basicamente, são laminadas. Tá? Laminadas e cravadas, não soldadas mais. A junção da lata depois de conformada, o processo é por cravagem. Tá? Ela tem que ser unida por cravagem. Não se usa mais latas nem extrusada, nem lata soldada. Tá? É uma questão de saúde pública. Tá? Por causa quando há um amassamento, né, pode haver um rompimento da lata. Bom, essa é outra história. Só para atualizar vocês algumas coisas assim. Carcaça de extintores de incêndio. Bom, as carcaças de extintores de incêndio são quase todas elas soldadas por se tratarem hoje em dia estarem dentro da categoria de vaso de pressão. Tá? Assim como botijões de gás, né? Os botijões de gás, o botijão de comercialização de gás de refrigeração e extintores de incêndio, eles são considerados hoje equipamentos de vaso de pressão. Tá? Então, tem uma normatização, né, e o processo não é mais por extrusão. Algumas coisas mudaram, tá, devido a algumas questões de segurança. Tá? Algumas NRs, né, regulamentaram esses processos de fabricação. Processo usado para a fabricação de tubos, né? Aí tem o processo Mannesmann, né? Podemos observar na sequência a elaboração de tubos sem costura pelo processo Mannesmann. Em uma primeira fase, quando um bloco de aço cilíndrico aquecido é laminado por um par de cilindros oblíquos, que giram no mesmo sentido, fazendo com que o bloco adquira um movimento helicoidal. Por causa da alta rotação e da temperatura do bloco, começa a formar-se um oco no interior do bloco, que é calibrado e mantido constante através do mandril. Mais ou menos o que a gente está vendo aqui, né, na sequência de figuras. Né? Na A, então a gente tem aqui os blocos, né, em formato helicoidal, né, e tem o mandril ali, então vai se empurrando o material contra esse mandril, mas também tem esses cilindros helicoidais que estão girando para garantir Então, é um processo meio assim, meio misturado, né, de laminação com extrusão. Tá?
A segunda operação realiza-se no laminador denominado passo de peregrino, onde o tubo é colocado em um mandril e estirado por 2 roletes excêntricos. Tá? Então, tem mais ou menos aqui nos desenhos a sequência, tá? Como é que ele é feito. Tá? Então, a gente tem ali os roletes excêntricos, né? O movimento vai e vem. Então, vamos ver aqui, ó, no ar, estou demonstrando ali, né? Para, gato, mas bicho chato. Depois temos os tubos com costura, tá? Que aí ele vai fazer basicamente isso, é dobrar né? Tem uma chapa e depois vai passar por cilindros que vão promover a dobra, né? do tubo, e depois você vai ter que fazer a costura. A costura nada mais é do que soldar, né? Essa parte dos tubos quando chega no outro lado. Então, essa solda pode ser por simplesmente por, não é o eletrodo estaria ali direto sobre a chapa, tá? Então os tubos com costuras são em geral obtidos por meio de solda por resistência elétrica, né? Então tem os eletrodos que ficam em contato ali, fazendo com que derreta o próprio metal ali, né? Vai acontecer um caldeamento do próprio metal ali, e isso promove a soldagem através dessa resistência. Então, resistência elétrica, os princípios básicos são vistos em mais detalhes no capítulo 3. Capítulo 3 ele está falando sobre solda, né? Esses tubos são feitos de tiras de aço, que por sua vez são obtidas de bobinas. Eu acho que aqui ficou meio fora, porque aqui já voltou a falar de laminação, e a gente já falou disso aqui da laminação, tá? E fugiu da extrusão aqui, gente. Isso aqui ele deu uma fugida direto. E aqui, essa parte eu me lembro que na primeira aula, segunda-feira, eu cheguei a falar sobre isso aqui. Tá? Talvez aqui a fabricação do sem costura, tá? Porque se utiliza tanto da laminação quanto da extrusão, porque ele está empurrando, né? Está extrudando o tubo sobre o mandril, né? O material sobre o mandril para formar o tubo. Esse aqui já com costura já fugiu, né? Porque não tem nada a ver com a parte de extrusão. Isso aqui simplesmente é uma laminação, tá? Então vamos lá para o lado, porque a gente já falou de uma laminação. Tá? E depois tem então a extrusão direta, né? Onde o material é colocado no interior de um recipiente, onde estão comprime, forçando ele fluir através de uma matriz situada na extremidade oposta. A extrusão direta do atrito exerce uma superfície do tarugo, né? E as paredes do recipiente quando o material é forçado, é durizado em direção à abertura da matriz. Tá? A gente também tem extrusão não só de metais, tá? A gente vai também ter hoje em dia a extrusão de plásticos, né? Tem muita coisa da indústria de plástico que utiliza também desse processo de extrusão, tá? Então, em vez de ter metal aquecido ali, a gente vai ter plástico aquecido que também vai ser submetido à pressão, né? Para se obter algum tipo de material. Tá? Então, na extrusão a quente, esse problema é agravado pela presença de uma camada de óxido na superfície do tarugo, que favorece a formação de defeitos no produto extrudado. Acho que tem alguns tipos de canos também feitos em plástico que são por extrusão. Tá? No mesmo molde, no mesmo tipo, não vou falar em molde porque ele tem um molde, no mesmo princípio de funcionamento da extrusão de metal, vai ter de plástico. A extrusão inversa, a matriz é adaptada ao pistão, né? Quando o pistão avança no interior do recipiente, o metal é forçado a fluir através do orifício da matriz. Tá? Então,
Aqui a matriz já está adaptada junto com o pistão. Tá? Aqui, então, vai ter uma força de extrusão menor, né, na direta, porque aqui a gente está evitando o atrito, né, do tarugo com a parte interna do recipiente. Tem extrusão hidrostática, tá? O atrito pode ser eliminado através envolvendo o tarugo num fluido no interior do recipiente, que é pressurizado pelo movimento do pistão. Tá? Também vai evitar o atrito, né, com a parede do recipiente, né, e o atrito do orifício da matriz é reduzido. Depois a gente tem quais são os equipamentos de extrusão. Né? Na extrusão, então, a gente vai usar as prensas hidráulicas horizontais, né, que vão, em alguns casos, as verticais, né, onde vai ter uma grande capacidade de força de compressão. Né? Então, a gente tem até 1.000 toneladas de ação contínua, né, ou por acionamento hidropneumático. Tá? A prensa é essencialmente um conjunto cilindro-pistão hidráulico, né, onde o cilindro necessita de constante alimentação de líquido sob pressão para movimentar o pistão. Aí, como qualquer outra máquina pneumática, né? A gente tem a alimentação de cilindro, é feita por auxílio de uma bomba hidráulica, que mantém a velocidade do pistão, tá? No nível necessário à extrusão, ou com o emprego de um acumulador de pressão. No primeiro caso, é chamado de acionamento óleo dinâmico. Tá? Então, o processo hidropneumático é sempre o mesmo, independente do tipo de máquina que você tem. Sempre vai ter esse circuito hidráulico, né, que é um amplificador da força de atuação no teu circuito hidráulico. Então, vai ter todo o sistema de válvulas de acionamento, vai ter bombas, então vai diferenciar um pouquinho de fabricante para fabricante. Né? Acho que não convém a gente ficar detalhando sobre sistemas hidráulicos. Tá? Só para a gente saber que tem, então, um sistema hidráulico, né, que vai fornecer um líquido sob pressão que vai nos fornecer essa capacidade de força que é extremamente grande. Então, os variáveis no processo e a lubrificação, né? A variação da temperatura que é influenciada pela geração de calor com a deformação plástica. Tá? Na trifilagem, as temperaturas de operação são menores, né? Mas eu posso trifilar quente, mas, né, o resultante do atrito com a matriz, as temperaturas, se comparado à trifilagem com a extrusão, na extrusão as temperaturas são maiores, né, porque o atrito é maior. As dimensões geométricas são limitadas, né, devido ao tamanho do equipamento. As prensas devem ser de grande capacidade de carga, né. A tensão de escoamento de utilidade é que vão determinar qual é a capacidade. Tá? E, bom, já acabou. Por hoje é só. Tá? Então, aí então apresentamos para vocês esses dois processos, né, que utilizam de conceitos bastante semelhantes, mas no final eles têm né, as suas divergências, né? Parece que às vezes